Aleluia. Aplauda mais uma vez o Senhor, igreja. Aleluia. Glórias a Deus. Nada nos separará do amor de Cristo. Queridos, nessa manhã, que presença tremenda do Senhor aqui. Eu não sei se vocês já sentiram, mas eu tenho certeza que a unidade, a comunhão faz com que nós tenhamos, acho que esse mesmo sentimento, sabe? De que o Senhor está presente e está recebendo os nossos louvores, a nossa adoração. E nada se compara a essa presença tremenda dEle, amém? Eu quero que você pegue a sua Bíblia. Hoje, o Senhor te trouxe até aqui nessa manhã chuvosa, nessa manhã gelada, para te trazer uma palavra que Ele tem mexido comigo há algumas semanas já. Abra comigo a carta aos Filipenses, Epístola aos Filipenses, capítulo 4, versículo 11 até o 13. É uma carta pequena de Paulo, tem exatamente 4 capítulos, está ali um pouquinho antes de Colossenses e logo depois de Efésios. Carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 11. E assim diz a palavra do Senhor. Quantos encontraram? Digam amém. É muito conhecida por nós, mas é muito importante também nós lembrarmos dessa grande verdade que Paulo nos trouxe. Filipenses capítulo 4, versículo 11 ao 13. Eu não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Vamos nos assentar. Glória a Deus. Sabe, essa carta de Paulo, ela foi uma carta direcionada ao povo de Filipos, inclusive é a primeira igreja da Europa, né? A primeira igreja que iniciou na Europa. E é uma carta que Paulo escreveu quando ele estava preso em Roma. Olha que tremendo. De todas as outras cartas que Paulo escreveu nas prisões, porque não foram só essas, Paulo esteve quase 5 anos preso. De todas essas cartas que ele escreveu, a carta de Filipenses, a carta aos Filipenses, a carta para Filipe, é a carta mais alegre que Paulo já escreveu. E a gente chega a bugar a cabeça, como dizem os jovens, né? Parece que uma coisa não encaixa com a outra. Como é que um cara encarcerado em Roma, no final da vida, porque logo após ele é decapitado, um cara encarcerado em Roma, prestes a morrer, falou para ele o seguinte: olha, um pouquinho antes, a gente não leu, mas a Bíblia diz que ele recebeu uma oferta do povo filipense. Eles entregaram a Paulo uma grande oferta. Ele está escrevendo essa carta para agradecer. Fala: olha, eu agradeço a vocês o que vocês estão fazendo por mim. E eu não estou dizendo isso porque eu estava precisando que vocês estão me entregando. Eu estou dizendo isso porque para mim tanto faz. Eu aprendi a viver contente. Eu aprendi a viver com muito ou com pouco. Eu aprendi a contemplar a Deus em todas as partes da minha vida. Sabe, Paulo está dizendo para um povo que é muito abençoador, porque não foi a primeira vez que os filipenses fizeram isso para Paulo. Os filipenses ajudaram Paulo praticamente 2 ou 3 vezes que ele descreve. Eu imagino as outras vezes. Ele era muito bem tratado por esse povo. Era um povo que ele tinha autoestima.
mas ele acreditava tudo que ele recebia a Deus. E eu acho engraçado essa palavra, contentamento. Sabe, parece que é uma junção, né, da palavra de satisfeito com contente. Parece que é uma palavra que hoje em dia nos faz muita falta. Porque se nós olharmos para as circunstâncias da nossa vida, se nós olharmos para tudo que o mundo nos oferece, a gente nunca está contente com nada, né? Agora eu vou puxar um pouquinho para as mulheres. Tem mais mulher desse lado, eu vou vir para cá. Né, Maísa? A gente nunca está contente com o que a gente tem, não é, meninas? A gente tem sempre necessidade de ter um novo look. A gente também tem necessidade de ter novos produtos de beleza, novos produtos para o cabelo, para o rosto. A gente também tem muita necessidade em estar sempre bem, aparentemente aos outros. É a questão da educação, da boa conduta. E parece que nunca as coisas são como elas estão. Tudo se renova, né? A moda, os costumes, as necessidades. E as coisas também não são diferentes para os homens. Agora vamos para cá. Também no universo masculino existe sempre a necessidade, a constância de estar mudando constantemente de carro, mudando constantemente de perfume, mudando constantemente de emprego. Também hoje em dia, atualmente, de look, de roupa. A gente tem uma necessidade constante em não nos contentarmos com o que nós temos. Parece que o tempo inteiro a gente busca ir além. Parece que o tempo inteiro a gente quer modificar o que nós somos, o que nós temos, o que nós conquistamos, o que nós construímos. A casa nunca está boa como ela está. O carro sempre está desatualizado. O celular, sempre existe um melhor que o nosso. E a partir dessa vontade, dessa necessidade que a gente tem de buscar novas coisas, de ir além do que nós temos, a gente começa a ter um descontentamento. A gente passa a não estar satisfeito com o que nós somos, com o que nós temos, com o que nós conquistamos. E às vezes a gente se perde nesses pensamentos de necessidades superficiais e a gente se esquece dessa linda epístola que Paulo escreveu. E hoje nós precisamos resgatar, relembrar o que realmente a gente necessita, sabe? Quando Paulo fala que aprendeu a viver contente, a gente fala de contentamento. Eu corri para o dicionário e busquei qual é o fundamento dessa palavra, qual é a origem. E contentamento é estar satisfeito emocionalmente e mentalmente com as coisas como elas são. Sabe, e às vezes a gente está numa situação tão boa e ainda não está bom, né? Parece que aprender a viver contente com as coisas não é algo natural do homem. A gente está vendo desde quando a gente nasce até quando a gente cresce, a gente sempre busca ter coisas novas, ir além do que nós possuímos. E eu quero dizer para vocês que isso realmente, o descontentamento, ele é da natureza humana. E ele é inerente a qualquer motivo, seja externo ou interno. Seja pelas circunstâncias da vida ou pelos nossos pensamentos, a gente não consegue estar contente com as coisas. Elas nunca são suficientes. Você já parou para pensar que se o descontentamento é algo natural do homem, isso significa que ele tem uma origem adâmica, uma origem pecaminosa? Quero provar para vocês isso. Não estar contente com as coisas, ela existe desde o princípio do mundo. Lá com Adão e Eva, quando Eva foi tentada pela serpente, Eva não estava contente em poder comer os frutos das outras árvores. Tinha uma árvore que ela não podia comer. E ela se descontentou, se insatisfez com as regras, com as normas, com o pedido de Deus. Essa você não pode.
E descontente com o que não podia, ela foi tentada. A Bíblia diz, ela desejou ter o conhecimento que Deus tinha. Foi exatamente essa tentação, esse incômodo, sabe? Essa necessidade que Eva sentiu, porque a serpente disse a ela: certamente tu não morrerás, serás como Deus, terás conhecimento da verdade, poderá ter a sua própria opinião. Eu não sou suficiente, eu não estou contente com o que eu sei, eu quero ir além, eu quero ser como Deus. Mas antes mesmo de Eva, Lúcifer também estava descontente com o cargo que ele tinha. Lúcifer também não se contentou em ter a maior patente dos querubins, a maior patente dos anjos. Não se contentou em ser o mais belo, não se contentou em estar onde ele estava. Isaías diz no capítulo 14: subirei, eu irei além da onde eu estou, irei acima das nuvens mais altas, e eu não serei mais como eu sou, eu serei como Deus. Descontente com quem ele era, descontente com o lugar que ele estava, almejou ir além, não pelas suas próprias condições, mas conquistar um lugar que já existia. Você já parou para pensar que o nosso descontentamento nunca é baseado nas expectativas próprias que a gente tem? Porque a gente não sabe até onde a gente vai chegar, sabe? Você não pode olhar para uma criança e dizer: ela vai ser uma médica, ela vai ser uma grande empresária, ela vai ser uma corretora de imóveis. Não dá para saber, não é? A gente não sabe até onde a gente vai. Então a base que a gente tem é a comparação, e a comparação nos leva à insatisfação, e a insatisfação nos faz pecar. Não caia nessa armadilha. Estar insatisfeito com as coisas é a base de todo o pecado. Descontentes. Sabe quando a gente não gosta mais do que a gente faz, quando a gente quer ir além, não porque existe uma necessidade, existe uma grande diferença, queridos, em nós corrermos atrás do que nós podemos, do que nós conseguimos, do que Deus nos direcionou, do que estarmos descontentes e fazer algo além do que está previsto. Sabe por que esse descontentamento, se ele é uma natureza humana, nós precisamos aprender com Paulo que o contentamento, ele tem uma natureza divina. Não é fácil. Eu quero que você me diga se existe alguém nesse mundo que não conhece a Deus, que vive em contentamento nessa terra. Eu parei para pensar e imaginei, pode até existir, porque nós vemos pessoas que são contentes com o que têm, mas a base, o fundamento desse contentamento, ou é a avareza, ou é o egoísmo, a ganância. A pessoa pode até estar contente com o que tem sem ter Jesus, mas ela quer guardar o que tem, ou porque não quer dividir com ninguém, ou porque sabe que não consegue ir além. Ou o contrário, ela tem o suficiente, ela tem tudo o que precisa, mas ela é tão cheia de si, que da mesma forma, não quer dividir com ninguém, não quer ir além. E como Salomão mesmo disse, a base de tudo isso é a vaidade. Se nós não percebemos que o contentamento, ele é algo espiritual, é algo que vem de Deus, nós vamos cair na armadilha do mundo, nós vamos cair na armadilha da vaidade, nós vamos cair no egoísmo, na avareza. E apesar de o contentamento não ser um dom, ele está alinhado com todos os gomos do fruto do Espírito Santo.
O contentamento não é um fruto do Espírito Santo, mas ele está alinhado com ele, porque aquele que tem contentamento, ele vive alegre, ele vive satisfeito. Aquele que tem contentamento, ele é pacífico, ele não se apara em brigas, ele não dá mau testemunho, ele não entra em confusão, ele é longânimo, ele é benigno, ele é manso, ele tem controle de si, sobre si, das coisas que tem. Aquele que tem o contentamento em si, carrega o fruto do Espírito dentro dele. Porque o contentamento, ele não é dado por Deus, mas ele é cultivado por Ele. Nós precisamos buscar, pastor Sérgio. Sabe, pensa bem, ao longo da sua vida, todas as circunstâncias que você, que eu, que nós passamos, se não foi o próprio Deus que nos fez passar por isso, se não foi o próprio Deus que queria nos ensinar algo naquele caminho, se não foi o próprio Deus que por bondade e nunca maldade nos fez passar por dificuldades para que nós tenhamos aprendido algo com Ele, para que nós tenhamos nos fortalecido baseado nisso. Sabe, a palavra de Deus nos diz que Ele nos aperfeiçoa através das nossas fraquezas. Deus falou isso para Paulo, Deus falou isso para mim, falou isso para você. Eu me lembro que tem uma passagem que Paulo ora e ele fala que por 3 vezes ele pediu para que Deus retirasse dele um espinho da carne. E Deus respondeu para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Na fraqueza, sabe? E é de bondade, e é de boa vontade que Deus nos faz passar por provações externas, por dificuldades, para que nós sejamos confrontados. Quando a gente acha que a gente é forte, Deus mostra que a gente é fraco. E quando a gente acha que a gente vai perder, que a gente vai fracassar, Ele nos faz vitoriosos, Ele nos faz vencer, porque Ele é conosco. A força não é nossa, a força é dEle, é por Ele e para Ele que nós somos provados. Não para que nós nos vangloriemos na nossa força, mas para provar que o poder dEle se aperfeiçoa em nós, através da nossa mão, não, através da nossa fraqueza, da nossa pequenez, para provar que Ele é grande, que nós somos pequenos, e que não é nós que sustentamos o poder de Deus, mas é Ele que nos sustenta. É Ele quem faz, Ele quem cultiva em nós. É Ele quem nos faz provar, como uma escola, gente, de série em série, porque parece que os problemas nunca diminuem, né? Eles só aumentam. E sabe por que eles aumentam? Porque a cada processo a gente aprende uma lição. E quando ela vem, a gente aprendeu, a gente passa de primeira. Vocês sabem como é que é o sistema de ensino agora? Vocês são da velha geração do sistema de ensino. Lembra que a gente fazia uma prova, 2, e aí ia com nota vermelha, não ia? Agora tá muito longânimo. É uva, né? É. Tá muito longânimo o sistema de ensino, gente. Presta atenção comigo. O aluno vai fazer uma prova, chama avaliação 1. Igualzinho, gente, Deus faz com a gente. Presta atenção. Avaliação 1, você tirou nota vermelha, você não passou. Sabe o que eles vão lá e fazem? Recuperação 1. Olha que legal. Aí vem uma prova mais fácil, para você tentar tirar uma nota melhor, para pagar a nota pior que você tirou na avaliação 1. A recuperação, ela vem mais leve, ela vem mais tranquila. Aí você não foi com uma média boa, ainda não tá bom. Aí vem a avaliação 2. Aí a avaliação 2 você também não vai bem, você vai mal pra caramba. Vem o quê? A recuperação 2. Calma, fica tranquilo, nós vamos fazer de tudo para você passar.
É assim que Deus faz com a gente. Quando a gente reprova numa prova, Ele vai lá e faz de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até a gente conseguir passar. É por isso que existem situações nas nossas vidas que elas acontecem em diferentes lugares da sociedade em que a gente habita. Aquele que arruma confusão em todo lugar que ele vai, ele acha que o problema é com os outros. Mas quando ele sai daquele emprego e vai para outro emprego, ele arruma confusão no mesmo emprego. No outro emprego, aliás. E não bastasse a confusão que ele arrumou no emprego, de repente surge uma confusão na família dele. E tudo em volta dele. E os fatos são os mesmos. E aí vai chegar uma hora que, se ele tem o Espírito Santo dentro dele, o Espírito Santo vai começar a ligar um pisca-alerta e vai dizer: ei, percebe, escuta. As coisas ao seu redor acontecem sempre, como se fosse um circuito que você nunca consegue sair do lugar. As coisas não são problema dos outros. O problema não está fora, está dentro. É no seu trabalho, é na sua família, é na igreja. A contenda te persegue, a mentira está ali, a confusão, a briga. É porque existe algo dentro de você que precisa sair. Deus cultiva em nós o contentamento, para que nós sejamos aperfeiçoados em nossas fraquezas. Ela é parte do processo de santificação. E é através das provas externas que Deus cultiva em nós, que o próprio Deus, através do Espírito Santo, age internamente em nós. Sabe, às vezes as coisas vão estar tudo bem para o lado de fora. E hoje em dia, isso acontece muito, e eu acho tremendo que aquele que não conhece a palavra sofre, mas aquele que conhece é liberto. Quantas pessoas sofrem de depressão, quantas pessoas sofrem de ansiedade, de crise do pânico, de tristeza, de amargura, porque está tudo bem em volta delas, está tudo tranquilo, mas dentro delas existe um vazio, existe um buraco, existe algo que não é suprido. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está ali tentando, o Espírito Santo está ali buscando, o Espírito Santo está ali constantemente mostrando que existe algo que precisa ser preenchido, que existe algo que precisa ser sanado, que existe algo que precisa ser solucionado. E não importa as circunstâncias externas, nós precisamos carregar dentro de nós a presença de Deus, dentro de nós o Espírito Santo, dentro de nós aquele que é conselheiro, aquele que é companheiro, aquele que é consolador, aquele que faz a diferença, que cala as vozes de fora e fala dentro de nós o que nós precisamos e o que nós necessitamos. Sabe, aquele que é descontente é como um saco furado. Ele enche o saco das coisas do mundo, das coisas externas, mas ele nunca é preenchido, porque existe um buraco dentro dele. O agir de Deus sobre as nossas vidas não tem escapatória, não tem para onde a gente correr, pastor Sérgio, não tem para onde a gente fugir, Maria Vitória. Ele nos constrange com o Espírito Santo dentro de nós e com as circunstâncias adversas das nossas vidas, porque Ele quer ajeitar a casa por dentro e por fora, porque Ele quer mostrar para nós que as oportunidades que Ele coloca em nossas vidas, sejam grandes ou pequenas, elas existem para nos provar uma única coisa: que a palavra de Deus não é para ser decorada, ela é para ser vivida. E que para viver com Deus não existe outra forma a não ser na intimidade, na revelação, no conhecimento. Quanto mais a gente busca da presença dEle, quanto mais a gente fala com Ele, quanto mais a gente conhece Ele, mais a gente vê que a gente não sabe nada, mais a gente vê que a gente não domina nada, que Ele é quem domina todas as coisas, que é Ele quem governa tudo que nós somos e tudo que nós temos. E Ele não nos proíbe de sonhar, de viver, de almejar as coisas. O que Ele nos fala é que nós precisamos
estar contente com o que nós temos ou o que nós deixamos de ter. Porque provavelmente, e a palavra nos garante, os nossos sonhos são pequenos diante dos sonhos de Deus. Talvez a gente esteja se agarrando em coisas que não são para nós. Talvez nós estejamos nos agarrando em promessas e em desejos que foram fundamentados em coisas supérfluas, desnecessárias, baseado mais em traumas do que em promessas. Você já parou para pensar? A psicologia diz que pessoas que passaram por provações de fome e não foram curadas, elas têm compulsão alimentar, elas não param de comer e não conseguem encontrar saciedade naquilo. Da mesma forma, aqueles que foram privados de brinquedos quando eram pequenos, entulham seus filhos de brinquedo, porque não tiveram os brinquedos na sua infância. A gente tem que parar de basear os nossos sonhos em traumas. Quando Deus fala para nós, aborta os teus sonhos, abandona o que você tanto deseja, porque não é isso que eu tenho para você. Ele está dizendo: ei, o que você planejou é tão pequeno diante do que eu tenho para te dar. Os seus projetos não estão baseados nas minhas promessas, mas estão baseados na sua vivência, nos seus traumas, naquilo que você não é, naquilo que eu não projetei para que você seja. E é por isso que Paulo nos traz essa grande revelação, sabe? Ele mostra pra gente que o maior propósito que Deus tem em querer nos ver satisfeitos, contentes com a vida que nós temos, é que Ele quer que nós deixamos o comando nas mãos dEle. Salmo 37 diz: entrega o teu caminho no Senhor, confia nele, tudo Ele. E é isso que nós temos feito? E é isso que nós estamos fazendo? Será que Deus nos dá oportunidades constantes em deixar tudo nas mãos dEle, e a gente vai lá e toma para si e fala: não, eu tenho capacidade, eu vou fazer, eu dou conta, porque eu consigo, porque o fulano fez, eu também vou fazer. Sabe, o que eu acho mais incrível do contentamento que Paulo nos mostra é que quando a gente conhece o que é isso, é que Deus nos faz trocar o fardo que nós temos, as expectativas que foram colocadas em nós, os desejos inalcançáveis que nós lançamos sobre nós. Ele troca o nosso fardo pesado para um fardo leve, que é o fardo dele. E a gente poder parar e contemplar todas as coisas, sabe? E viver na fome, na sede, na escassez, nas provações, e dizer: Senhor, o que o Senhor quer me mostrar através disso? Eu sou grata por esse tempo, porque o Senhor está cuidando de mim, está me moendo, a sua mão está sobre mim. E eu tenho para comigo, sabe, Ingrid, que as lágrimas que nós derramamos para Deus nas provações, elas são guardadas em um cálice diferente. Porque tem gente que murmura quando é provado, mas o verdadeiro adorador adora. Continua adorando em espírito e em verdade, porque a verdade não é o que eu estou vivendo, a verdade é eterna, se fez carne, morreu e ressuscitou. O verbo vivo que desceu do céu é para Ele e por Ele. A maior vitória que nós temos não está aqui, ela vai ficar aqui. Tudo que nós conquistamos nessa terra ficará. Tudo que veio do pó voltará ao pó. Por que nós lutamos, perdemos o nosso sono, guardamos metade da nossa vida em busca das coisas vãs, quando nós sabemos e conhecemos que aquilo que é mais valioso e mais precioso é eterno, não perece, não se acaba, é constante e fiel. Glória a Deus. Nós precisamos estar contentes com a vida que nós vivemos. Nós precisamos estar satisfeitos com tudo que Deus tem nos dado.
Nós precisamos estar alegres e saciados diante das necessidades constantes que nós suportamos e daquilo que Deus tem nos suprido. Mas existe uma coisa que nós não podemos estar satisfeitos. Existe sim uma coisa que nós precisamos nunca estar contentes. Nós precisamos parar de estarmos satisfeitos com o pouco que nós estamos dando para Deus. Nós precisamos buscar cada vez mais dele. Sabe, nós estamos satisfeitos por tão poucas coisas que nós fazemos por ele. Tem um louvor que eu amo, que é do Diante do Trono, que fala no começo do trecho deles, né? Acho que nem é mais Diante do Trono que fala, é outro nome, deve ser. E ela fala no início do louvor: satisfeitos por tão pouco, quando há muito mais de ti para provar. Nós não podemos estar satisfeitos em vir aqui uma vez por semana e derramar um louvor neste lugar. A presença dele e os ensinamentos dele nos diz que nós precisamos estar em comunhão e em adoração, mas a nossa busca com Deus precisa ser mais, precisa ser além. E eu não estou falando isso para você, eu estou falando isso para mim também. Porque é que nós somos satisfeitos com o que estamos entregando para Deus, se nós sabemos que a gente pode dar muito mais para Ele. Sabe, a gente pode dar muito mais em jejum, a gente pode dar muito mais em oração, a gente pode dar muito mais em busca, e isso é um sacrifício. E você sabe, assim como eu, que Deus não quer sacrifício de tolo. O sacrifício de tolo é aquele sacrifício que a gente faz para pagar os nossos pecados, porque esse sacrifício já foi feito por Jesus. Mas o sacrifício que nós precisamos entregar para Deus é o sacrifício de abrir mão das nossas necessidades, das nossas vontades, do nosso bel prazer, para buscar Ele de madrugada, de noite, de dia, de colocar sobre as nossas vidas o hábito de ler a palavra dEle, de ter um relacionamento íntimo com Ele. Eu ouvi uma alusão a esse respeito de uma mulher que eu sigo, que eu gosto muito das pregações dela, e ela dizia assim: quando eu namorava com meu marido, ela falava sobre intimidade, esse era o tema. Quando eu namorava com meu marido, não existia a internet, e os telefonemas eram muito caros a longa distância. Vocês são dessa época, né, gente? Não precisa explicar, vocês sabem o que eu estou falando. Aí o namorado dela mandava cartas para ela, e quando as cartas chegavam, elas chegavam com outras cartas, cartas de contas, cartas de outros parentes. Aí ela pegava todas as cartas e levava para o pai dela ler. Claro que não era isso que acontecia, né, gente? Quando ela recebia a carta do seu amado, ela separava as outras cartas, entregava as outras cartas às outras pessoas, para o seu pai, corria para o quarto, fechava a porta, trancava e se jogava na cama. Ela dizia que como uma cena de novela, e ela lia e relia aquelas cartas, e ela queria entender o que ele dizia nas entrelinhas. E isso está dizendo para mim e para você que isso é um relacionamento íntimo. A gente não dá nossas cartas para ninguém ler. A gente entra no nosso quarto, fecha a porta e quer ouvir, e quer entender e quer perceber o que o nosso noivo quer falar pra gente. O que o nosso noivo quer dizer pra gente. Não é a minha palavra, não é a palavra dos outros pastores, não é só aquilo que a gente procura na internet, que tem qualidade, que também tem necessidade, mas é esse tipo de relacionamento que Deus quer ter conosco. É esse tipo de relacionamento que nós precisamos buscar. É sobre isso que nós devemos estar insatisfeitos. É sobre isso que nós devemos perceber que nós tenhamos essa necessidade de ter um relacionamento íntimo com o nosso noivo, com o nosso amado, com o amado das nossas almas. Saciar a nossa sede de amor, a nossa sede de ser cuidado, de ser ministrado por aquele que tem todo o desejo, toda a vontade de te colocar nos braços e te chamar de filha, de
filho, de amado meu, de amada minha. Sabe, nós invertemos os valores. A gente coloca a nossa satisfação nas coisas que nós entregamos para Deus e a insatisfação nas coisas desse mundo. Hoje eu convidei o Espírito Santo e pedi a Ele que essa palavra entrasse diretamente nos nossos corações, como entrou no meu através de uma canção que vocês vão cantar no final. E para que nós sejamos percebidos de que o que Paulo nos ensinou ao longo da sua vida, que ele deixou escrito, queridos, ele nos deu um atalho, sabe? Você não precisa sofrer, você não precisa passar por situações. O coração apreendível alegra o coração de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Não passe pelo que eu passei. Aprenda com os sábios, aprenda com os santos, porque eu deixei escrito ensinável. O que eu deixei para você ensinar é para você aprender, para você ouvir. Nós não precisamos passar por tantas situações adversas, porque Paulo nos diz, eu aprendi ao longo da vida. Queridos, 3 vezes Paulo recebeu varadas. Ele estava num barco e sofreu um naufrágio. Ele foi expulso de cidades. Ele foi preso por quase 5 anos em diferentes cadeias. O que Paulo passou, eu não passei nem metade. Mas de uma coisa eu tenho fé, que eu quero aprender com o que esse homem diz. Eu quero estar satisfeita com as coisas dessa terra. Eu não quero lançar as minhas expectativas no homem. Eu não quero fazer as coisas que Deus não tem para que eu não faça. Eu quero lançar sobre Deus. Todo o meu contentamento vem de Deus. E tudo aquilo que eu recebo dele nessa vida, eu recebo com alegria. Seja dor, seja sofrimento, seja angústia, seja amargura, seja adversidade, seja vitória, seja bonança, sejam conquistas. Tudo é pela boa vontade dele na minha vida e na tua. Sabe, até que nós confiemos totalmente no Senhor, as provações ainda virão. Até que nós confiemos totalmente na vontade e na necessidade que Ele tem de nos moldar, nós teremos dificuldade em passar por sofrimento. Agora, quando a gente se alinhar ao que Paulo nos ensinou, as coisas virão e a gente vai passar de boa, como diz os jovens. Sabe, o objetivo de Deus também nessas adversidades não é fortalecer a nossa fé na vida, não é nos preparar para as adversidades dessa vida, é fortalecer a nossa fé nele. Nele. Eu estou vendo alguns casais, você talvez assim como eu possa se basear muito no seu esposo, ter nele o braço forte, sabe? Olhar para ele e dizer, poxa, que bom que você está aqui, minha vida é tão mais fácil ao seu lado. Mas eu mandei esses dias uma mensagem para ele que dizia, um dia, um só de nós dois vai enterrar o outro. A gente não pode amparar as nossas forças em quem o Senhor colocou do nosso lado. Seja pai, seja marido, seja filhos, porque vai chegar um dia, com certeza, como diz meu marido, às vezes vai que, né, os dois morrem juntos. Ele falou isso. Mas vai chegar um dia que a gente vai enterrar alguém. Alguém que a gente baseou o nosso amor, alguém que nos ajudou a caminhar tanto nessa vida. Alguém que fez a nossa vida mais fácil, mais alegre. Mas eu quero dizer para você que ele foi só um instrumento de Deus. E é por isso que nós precisamos tirar essas escamas dos nossos olhos. E perceber que
não é quem está ao nosso lado ou o que está à nossa frente, mas é aquele que habita no alto, é aquele que sempre, desde o ventre da nossa mãe, escolheu nos amar, escolheu nos guardar, escolheu você, escolheu a mim, para cumprir um propósito, para cumprir um chamado, para fazer de nós a diferença nessa terra, para fazer de nós luz do mundo, sal da terra, para fazer em nós a obra de Deus. E é por isso que Paulo fala: obrigado, Filipenses, obrigado pelo que vocês mandaram para mim, mas eu sei que o meu contentamento não está nessas ofertas ou neste povo. O meu contentamento está no Senhor, porque se Ele me faz passar fome, se Ele me faz passar provações, se Ele supre as minhas necessidades, se Ele me faz ter riqueza ou pobreza, se Ele me faz ser farto ou se Ele me põe em falta de tudo, eu sei que eu espero no Senhor, que Ele é a minha força, que Ele é a minha fortaleza. Espera no Senhor, confia nele. Vem e fica de pé comigo. Nós precisamos hoje entregar a Ele o verdadeiro sentido de estarmos contentes, sabe? O verdadeiro sentido e significado de por que nós cantamos. Não são notas, não é uma boa entonação, não é o que nós falamos, é aquilo que sai do coração. É o que o ouvido do homem não consegue ouvir, é o que a Bíblia chama de precioso perfume, sabe? Ele é suficiente para mim e para você. Ele busca em nós aquilo que Paulo nos ensinou, que nós tudo suportaremos, que nós não olhamos as condições externas, porque quem opera em nossas vidas não é a criação, é o Criador. Porque quem faz o prazer e a dor em nós não é o inimigo, é Deus. É Ele quem nos tenta, é Ele quem permite que nós sejamos tentados, aliás. É Ele quem faz nós passarmos por provações, e todas elas são para um bom propósito. Chega, sabe, queridos, de brigar com Deus, de negar as dificuldades achando que é obra do maligno. A tua vida é dele, a tua vida é dele. Eu quero que você escute esse louvor e entenda que nada se compara à presença daquele que nos escolheu. Que o único descontentamento que nós precisamos ter é da presença dele. Que tudo que nós temos nessa vida vem dele, e que nós precisamos e almejamos buscar cada vez mais a presença. Não é o que eu estou cantando que a Rafa vai cantar, mas que essa seja uma oração na sua vida. Feche seus olhos e escute. Não é mais uma canção, não é pra impressionar a multidão. Meu coração suspira e sabes que é real quando eu digo que não é mais uma canção, não é pra impressionar a multidão. Meu coração suspira e sabes que é real quando eu digo que não é mais uma canção, não é pra impressionar a multidão. Meu coração suspira e sabes que é real quando eu digo preciso de ti. Você pode repetir. Preciso de ti, Sempre, Senhor. preciso de ti, mais do que tudo, eu preciso, Senhor, preciso de ti, preciso de ti,
Preciso de ti, mais do que tudo. Não é mais uma canção. Nessa manhã não. Nessa manhã não é mais uma canção. Nessa manhã é uma verdadeira oração. Sabe, as escamas caíram hoje para dizer para você que a maior necessidade que você tem é a presença de Deus. Sim, Deus, declare conosco. Real quando eu digo: preciso de ti. Precisamos, Senhor. Preciso de ti. Preciso de ti. Mais do que tudo, eu preciso, Senhor. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Mais do que tudo. Aprendi a vida contente em qualquer situação. Sei o que é estar humilhado, sei o que é estar prostrado ao chão. Já me assentei em banquetes, já estive entre amigos, já fiz a tenda no meio da guerra, ali vi tantos feridos, chamei escassez pelo nome, sei o que é estar abastado também, conheço muito bem a fome, já sorri muito e também já chorei, de tudo que eu preciso, de tudo que eu já desejei, nada se compara contigo. De tudo que eu sempre quis, eu só sei, preciso de ti. Levante as suas mãos e declare para o seu coração, para o seu entendimento, que você precisa da presença dele, que você tem a necessidade de dia após dia sentir a presença dele. Senhor, preciso de ti. Precisamos, Senhor, de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Mais do que tudo. Mais do que o ar que eu respiro, mais do que a próxima batida do meu coração. Sabe? Contigo eu posso tudo, mas não te quero pra te usar. Te quero porque eu te amo. Muito mais, queridos. Mais do que o ar que eu respiro, mais que a próxima batida do meu coração. Contigo eu posso tudo, mas não te quero pra te usar. Te quero porque eu te amo. Preciso de ti. Será que você consegue declarar em uma só voz? Dia após dia nós precisamos dele. Sabe, mais do que o ar que nós respiramos, mais do que ouro, do que prata, mais do que a nossa família, mais do que as necessidades deste mundo. Aliás, de que adianta viver neste mundo sem a presença dele? Porque certamente quando nós morreremos, tudo aquilo que nós conquistamos aqui ficará. Vem para cá, pastor Sérgio, encerrar comigo. Preciso de ti. E eu não sei tudo. aonde você tem colocado o seu contentamento.
Mas hoje é dia de resgate. Hoje é dia de resgatar aquilo que nós há muito tempo havíamos esquecidos. Que a presença dele nos basta, sabe? Que a presença dele é suficiente nas nossas vidas. E que nós não somos vitoriosos pelo que nós conquistamos, mas a nossa vitória vem em levar as marcas dele aonde nós estivermos. É por isso que no começo da palavra, pastor Sérgio, a Daiane leu, quando Jesus foi questionado, ele não deu uma só palavra, porque como cordeiro mudo, ele foi levado. Algumas vezes as nossas derrotas são vitórias para Deus. Algumas vezes as nossas humilhações são necessárias. E é por isso que nós precisamos entender que com Deus não existe perca, só ganho. Com Deus não existe conquistas. Com Deus não existe nada que valha mais a pena do que conquistar a intimidade dele. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor.